bem-vindo a mais um devocional da Bíblia Fácil com a Lorena Porto. Nesse devocional, nós vamos falar um pouquinho sobre a Páscoa. Quando eu era criança e eu pensava em Páscoa, a primeira coisa que me vinha à mente é chocolate. Na verdade, eu acho que quase todo mundo pensa em chocolate quando pensa em Páscoa pela primeira vez. Quando fala-se Páscoa, a primeira coisa que te vem na cabeça geralmente é chocolate, coelhinho de Páscoa, ovos de chocolate, doces. E eu lembro que quando eu era criança, a gente ganhava umas cestinhas. Às vezes elas eram feitas de papel, às vezes de vime, mas dentro dessa cestinha vinha sempre vários tipos de doces, chocolates, balas, barrinhas de chocolate. E vinha vários tipos de doce. E eu lembro que eu adorava a Páscoa, porque eu podia comer aquele monte de chocolate. Minha mãe deixava eu comer um monte de chocolate por causa da Páscoa. Às vezes eles tentavam segurar um pouco a gente, né? Porque senão a gente passava mal de tanto chocolate. Mas eles geralmente deixavam a gente comer mais doce nessa época do ano. E eu só comecei a entender que a Páscoa não era chocolate, coelhinho e essas coisas fofinhas, quando eu cresci, na verdade. Quando eu era criança eu não conseguia entender muito bem, mas quando eu cresci eu comecei realmente a entender. Mesmo na minha infância, eu fui criada dentro da igreja e na minha infância já vinham falando de Jesus, que a Páscoa era em relação à morte de Jesus, que era o sofrimento dele na cruz, e isso eu aprendi desde muito pequena. Mas eu não tinha essa dimensão do que de fato era a Páscoa até, na verdade, ali a minha adolescência ia entrar na fase adulta. Porque quando a gente é criança, a gente está mais preocupado com aquelas coisas ali imediatas, né? E, na verdade, quando eu comecei a entender, de fato, o que significava a Páscoa, é que a coisa mudou muito na minha cabeça. Eu acho que um marco importante para eu entender a Páscoa é aquele filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo. Quando eu assisti aquele filme, eu lembro que eu fui no cinema assistir aquele filme e eu fui sozinha, não fui com ninguém, fui sozinha. Eu lembro que aquilo foi assim, foi muito forte pra mim. Aquilo foi muito, muito forte pra mim. E eu lembro que eu passei muito tempo do filme chorando, porque finalmente eu comecei a entender que a Páscoa, ela é um símbolo de morte. E eu lembro que quando eu saí do cinema, eu tava saindo ali pelas escadas ainda, e eu lembro que eu escutei um homem falando pra esposa, né, falou assim, que absurdo, Jesus fez tanta coisa boa na vida, que eles vão retratar justamente todo esse sofrimento. E eu lembro que na hora eu pensei assim comigo, espera aí, ele veio justamente para isso. Toda a vida de Jesus, ela tinha o único objetivo era justamente aquele momento. Era aquelas horas de sofrimento e de dor que o Mel Gibson pegou com tanta precisão no seu filme. Mas não foi só isso, entende? Que de fato é a Páscoa, não foi só ele apanhar, não foi só ele levar chute, não foi ele ser cuspido, não foi ele ser humilhado, não foi os espinhos na cabeça dele, essa não foi a paixão dele, entende? Essa não foi o ápice do seu sofrimento naquela cruz. O sofrimento maior de Cristo na cruz foi justamente aquele momento que ele gritou, né? Eli, Eli, sabactame, que a tradução é Deus meu, por que me desamparaste? E foi naquele momento, naquele exato momento, que Deus viu todo o nosso pecado, de toda a humanidade, de todos os seres humanos, da nossa vida inteira, recair sobre Jesus. E naquele momento Deus não pôde, nem mesmo em Jesus, suportar aquele pecado, aquela sujeira, nem mesmo em Jesus que não tinha pecado. E naquele momento Deus dá as costas para Jesus porque ele não consegue ver aquilo em Jesus. E aquilo é muito dolorido, né, para Jesus, porque ali naquele momento é que ele de fato sente a separação de Deus, né? Foi quando ele realmente foi deixado por Deus. E naquele momento que os nossos pecados caíram sobre Cristo. E ali que foi de fato a dor, por quê? Porque
tudo caiu sobre ele. E naquele momento ele entrega a sua alma, né? Ele expira, né? E ele avisou isso, né? Ele diz que ele só entregaria a vida dele quando ele quisesse, quando ele decidisse entregar. E naquele momento ali na cruz, ele finalmente entrega a vida dele. E ali ele morre entre salteadores, entre bandidos, né? O corpo dele é retirado, levado para um túmulo. Não dá tempo de fazer os preparativos todos necessários, né? Porque o preparativo do corpo do judeu, eles colocavam óleos e colocavam ervas, e daí eles enrolavam o corpo inteiro em faixas de linho, né? E daí por cima disso é que eles colocavam um pano e daí colocavam no túmulo. E daí eles fechavam o túmulo para não entrar bicho, para não entrar pessoas, né? Então o túmulo era fechado. E ele ficou lá 3 dias, né? As cartas de Pedro, depois ele dá um ou outro detalhe, ou pelo menos, né, uma ideia de que foi nesse momento que Jesus foi até o inferno. Ele entrou o inferno adentro e tirou das mãos de Satanás as chaves da morte do inferno. Ou seja, nem Satanás manda no inferno, tá? É Jesus que manda lá, não é Satanás, não. E ali, depois de 3 dias, que é a grande alegria, né? Que é de fato a nossa Páscoa, que é quando o Cordeiro de Deus, ele ressuscita e ele volta à vida. E essa é a nossa alegria, essa é a mensagem da Páscoa, né? Que não só Jesus morreu, né? Que não foi só aquela sexta-feira da paixão ali que ele morreu, mas é que ele ressuscitou, né? Ele voltou à vida. A morte não pôde segurar ele no seu túmulo. E ele voltou, e ele está vivo, e ele reina, e ele continua agindo, e ele continua salvando, e ele continua sendo o Senhor das nossas vidas. Essa é a diferença. Isso que é Páscoa. Não é chocolate, não é coelhinho, não é nem mesmo, só uma comemoração. A Páscoa é a ressurreição de Cristo. É essa alegria de saber que ele não está morto, que ele está vivo. E que é ele, por causa disso, por causa do que ele fez, é que nós temos acesso ao Pai. É que nós podemos, num momento de angústia, nos trancar no quarto e falar: Deus, socorro, fala comigo. Por quê? Porque é ele, Jesus, é que deu esse acesso. Essa liberdade, entende? De poder ter acesso direto ao Pai. Você não precisa de um sacerdote. Você não precisa de um padre, você não precisa de um pastor, você não precisa de um rabino, você não precisa de ninguém. Você pode ir direto ao Pai. Por quê? Porque Jesus morreu na cruz e ele deu esse acesso, né? E ele perdoou os nossos pecados, ele levou sobre si as nossas dores naquela cruz. Mas ele não morreu, ele não só morreu, ele ressuscitou. Ele está vivo para todo sempre. Por quê? Porque ele nos ama. Isso é amor, entende? É dar a sua vida pelo outro. É você abrir mão de si mesmo, né? Por amor ao outro. E Jesus fez isso naquela cruz. Ele deu a si mesmo, né? Como ele falou lá em João 3,16, né? Naquela conversa ali com Nicodemos, né? Ele fala que Deus amou o mundo de tal maneira que ele primeiro deu. Ele deu o seu filho, né? O seu único filho, que naquele momento Jesus era o único filho que Deus tinha, né? Para morrer, né? E ele se voluntariou, ele abriu mão da sua vida, da sua glória, para morrer. E ele ressuscitou, e ele está vivo, e é ele que nos dá essa ligação com o Pai. Isso é Páscoa, não se esqueça jamais disso. Aproveite seu feriado, mas não se esqueça que é por Jesus que você tem a sua salvação. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, adicione o sininho e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Até a próxima!